Palavras fortes de Randolfo Rodrigues, Gustavo Uribe. A gente tem ali imagens bastante significativas, né? A atitude do general Pazuello desrespeitou as normas sanitárias, desrespeitou as regras do Exército, das Forças Armadas, que impedem que um general da ativa como ele e qualquer militar da ativa participe de atos políticos. E isso também depois que ele foi confrontado com aquela imagem dele passeando no shopping em Manaus sem máscara e chegou a pedir desculpas por isso na CPI. É isso mesmo, Carla. É mais uma contradição no discurso de Pazuello. Ele chegou a pedir desculpas, disse que ia comprar uma máscara, não tinha uma máscara em mãos porque pisou no estacionamento do shopping e que depois acabou indo comprar a máscara. E aí ele sobe num caminhão, ele subiu de máscara, mas quando ele foi fazer o discurso, ele tirou a máscara, enfim, a proteção que ele tinha. Então isso é uma contradição forte e é visual, esse é o ponto. Não é só uma contradição de discurso, é a imagem. E para os senadores do G7, que é a maioria oposicionista e independente, é mais forte ainda. Por isso que se quer agora convocar novamente Pazuello. E esse requerimento deve ser avaliado na próxima quarta-feira, que é a sessão onde estão programados a aprovação e análise de vários requerimentos. Mas há ainda uma discussão dentro da CPI, Carla, sobre em que momento convocar Pazuello. Porque há agora uma discussão mais forte da convocação de gestores estaduais e municipais, de eventuais integrantes do chamado gabinete paralelo, que aconselhava o presidente numa linha contrária do Ministério da Saúde. Então, o que os senadores do G7 têm ainda discutido, se é bom agora convocar Pazuello logo na sequência, ou esperar mais um pouco, esperar outros depoimentos que tragam novas linhas e indícios de investigação, e aí você faria um depoimento só, um depoimento mais forte, com outros indícios para questioná-lo. Então essa é uma confusão, é uma discussão que ainda tem na comissão. Talvez se possa aprovar na quarta-feira, que é o que defendem alguns senadores, mas que você marcasse esse depoimento só para o próximo mês, mais para o final de junho, e não agora. Acho bastante significativa a imagem, a gente está colocando aqui, Uribe, para que todo mundo em casa possa ver. Todas as pessoas que estavam no alto ali do caminhão palanque, né, que se tornou esse ato, estão sem máscara. E a gente lembra que a máscara e o distanciamento estão entre as poucas coisas que se pode fazer como prevenção à pandemia, enquanto não houver vacina. Então, esse fato é tão significativo, né, que o não uso da máscara possa significar uma atitude, uma posição política, quando na verdade não é. Uma máscara é apenas uma máscara, é uma proteção que hoje, com o nosso número de contágio de mortos, é extremamente necessária, é necessária para toda a nossa sociedade. Eu queria te fazer uma outra pergunta, porque há também uma guerra jurídica para a convocação dos governadores na CPI. Eu queria que você explicasse o que você apurou, se há algum empecilho que possa fazer com que governadores não venham a depor na CPI. Carla, é uma discussão jurídica, porque o que se espera para a próxima quarta-feira é uma guerra de requerimentos de governadores. A tropa de choque governista quer convocar, por exemplo, o governador de São Paulo e da Bahia, que são oposicionistas a Jair Bolsonaro. Já os independentes e oposicionistas querem convocar o Wilson Lima, do Amazonas, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que são dois aliados do presidente Jair Bolsonaro. Mas há uma discussão jurídica feita por técnicos do Senado. Alguns acham que sim, que como um dos escopos da comissão é a análise de recursos federais que foram destinados a estados e municípios, você teria a possibilidade de convocar governadores. Mas tem uma parte dos técnicos do Senado que avalia que há um empecilho jurídico. E eles lembram um precedente que é do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Em 2012, Marconi Perillo foi convocado para a CPI do Cachoeira. E ele entrou com um pedido no STF para não comparecer. E o ministro Marco Aurélio Mello concedeu esse pedido. E ele não compareceu à CPI. Porque o argumento da defesa de Marconi Perillo era de que o chefe de um poder executivo, ele não pode ser obrigado a prestar esclarecimentos para o poder legislativo. Então, essa questão tem causado um pouco de receio, tanto no G4, na tropa de choque governista, como na maioria independente e oposicionista, se isso pode se tornar uma questão jurídica, uma queda de braço jurídica que faça com que os governadores todos ingressem com pedidos no STF e nenhum deles seja obrigado a depor na comissão de inquérito. Então, essa é uma questão que ainda está sendo discutida na comissão, se valeria realmente você convocar. Hoje, a CNN fez uma entrevista com o Omar Aziz, presidente da
CPI. Ele disse o seguinte: a gente vai fazer nosso papel e aprovar esses requerimentos. Agora, cabe saber se o STF concederá o direito desses governadores não prestarem depoimento. Lembrando que os convocados até o momento estão na condição de testemunhas, né? Ou seja, eles têm que responder às perguntas da CPI. Caso fossem chamados como investigados, eles poderiam não responder, né? Poderiam tomar essa atitude de não responder aos questionamentos. Seria guardar o silêncio para não produzir provas contra si próprio. Exato, vamos aguardar então os desdobramentos aí dessa questão que agora já está na esfera jurídica. Obrigada, Gustavo.